Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com você, servo do Altíssimo, serva do Rei da Glória. A palavra do Senhor traz exemplos fabulosos da vida de homens e mulheres de Deus. E neste exato momento, nós iremos fazer uma reflexão sobre a fé de Abraão. Alguém me perguntou o que eu entendia ou que eu aprendia sobre Moriá, sobre o que aconteceu em Moriá. No livro de Gênesis, capítulo 22, fala do momento que Deus prova o nosso pai da fé, Abraão. Foi exatamente aquele momento em que Deus solicita a Abraão tudo que significava para ele, tudo que importava para ele, tudo que era mais precioso para ele, que era exatamente a vida do seu filho, Isaque. Deus falou o que queria, que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Deus falou o local que ele deveria ir, que era Moriá. Deus falou como deveria ser feito, que seria a morte através de um punhal, de uma faca, semelhantemente, algo parecido com uma faca. E veja agora o que é mais profundo, é que no momento que você para refletir, certo? As cenas, a gente sabe que o final foi que não ocorreu exatamente a morte de Isaque. Mas as Sagradas Escrituras apresentam como foi que a fé de Abraão foi vista por Deus. E é exatamente isso que eu quero que você observe e extraia da palavra do Senhor o que nós devemos aprender. Há muitas revelações ocultas diante do que está revelado. E somente por meio do Espírito é possível a gente compreender esta revelação fabulosa, esta revelação que está oculta e somente pode ser revelada pelo Espírito Santo. Não é por acaso que a palavra do Senhor diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Senhor, pois as mesmas lhe parecem loucura, e ele não pode compreender. Mas o homem espiritual, aquele que tem a mente espiritual, seja homem, seja mulher, ele discerne bem todas as coisas, pois é o Senhor, Deus, os Espíritos, que revela. Veja, Deus solicita a Abraão que Abraão lhe sacrifique o seu filho. Deus apresenta exatamente o local onde Abraão deveria fazer isso e como deveria fazer isso. Agora me acompanhe os passos de Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão pegou o seu filho, pediu para que ele se despedisse de Sara. Você pode acompanhar a leitura no capítulo 22, em versículo, a partir do 2, que diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. No terceiro dia. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque,
seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque, que? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, teu único filho. Uau! Cena, né? É uma cena chocante, uma cena forte. Mas observe. O anjo disse, o anjo que representava Deus, agora eu sei que temes a Deus. A gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe de todas as coisas. Mas foi necessário, Deus estabeleceu algo assim. Foi necessário que Abraão, ele de fato provasse que de fato ele tem fé em Deus, ele acredita em Deus. E sabe como é que a gente prova que de fato temos fé em Deus? É obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos. Veja, Deus conhecia que Abraão tinha fé. Fato indiscutível, uma vez que ele conhece o nosso passado e o nosso presente e o nosso futuro, não é verdade? Mas isso não importa para Deus. O ato de ele conhecer, isso não importa para Deus. O que importa para Deus é que o seu servo, seja ele qual for, cumpra a sua palavra. Exerça a fé genuína. E a fé genuína, ela é materializada por meio de nossas ações, por meio de nossas atitudes. Segundo a revelação das Sagradas Escrituras, Abraão foi reconhecido pelo anjo do Senhor, por Deus, através da sua atitude, que de fato ele temia a Deus. Veja, Deus pede. Ele poderia dizer, não, Senhor, meu filho não. Peça qualquer coisa, Senhor, meu filho não. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter ido ao local, mas no meio da montanha ou abaixo da montanha, ele ter desistido. Ele poderia desistir. Quando o filho perguntou, pai, tem o fogo, tem a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Onde está a oferta? Abraão podia dizer, eu não sei, meu filho. Ou Abraão podia falar a verdade, é você, meu filho. Mas Abraão escolheu falar pela fé. Deus proverá. Toda essa cena, Deus estava vendo. Inclusive a jornada, que foi uma jornada de 3 dias. As Sagradas Escrituras falam que do local que ele estava até o local do sacrifício passaram 3 dias. Depois de 3 dias ele chegou num local. Veja o que passava, imagina o que passava na mente do pai, que amava o filho com todas as forças. Que era a coisa mais importante para ele, era o filho. Veja agora você no lugar dele. É algo desafiador, não é verdade? É fácil todo mundo falar, eu tenho fé. Deus sabe quem tem fé mesmo e quem não tem. Deus sabe quem realmente tem fé genuína nele e quem não tem. Mas o saber de Deus para ele mesmo não importa. Eu vejo isso aqui nessa revelação. Porque se importasse, ele não iria pedir para que Abraão passasse por tais situações. Logo, se Deus pediu para o próprio Abraão, o pai da fé, o que se tornou pai da fé, aquele que ele chamou, saia da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Aquele que ele disse,
Em ti será bendito todas as nações da terra. Se ele conhecia, como ele conhece todos nós. E ele exigiu de Abraão que Abraão materializasse a sua fé. Em outras palavras, me entendam. Se de fato você crê em mim, Abraão, então, e obedece a minha voz, então me faz uma coisa. Sacrifica o teu filho para mim. Me oferece o teu filho como holocausto. E aí saberei que você tem fé. Obedeça a minha voz. Faça exatamente assim. Pega a criança, leve para o Monte Moriá, e lá faça um altar de pedras, pega o cutelo e sacrifique, leve o fogo, sacrifique e queime. Abraão estava com aquela cena que ele acostumava a fazer. Imolava o cordeiro, colocava sobre o altar e ele tocava fogo. E via o cordeiro ser queimado. Agora essa cena que ele via vez ou outra, quando ele ia adorar a Deus, agora ele vai adorar a Deus e vai fazer isso com seu próprio filho. Com seu unigênito filho dele com Sara. Foram 3 dias de muita angústia, de muito pesar. Mas Deus provou Abraão e Abraão provou a Deus que ele era fiel, que ele obedecia a sua voz, que ele tinha fé em Deus. Abraão provou, obedecendo a Deus em toda a palavra de Deus. Como é que eu e você pode provar a Deus que nós temos fé? É chorando? É de joelhos, se humilhando diante de Deus, pedindo por uma graça? Realizando algum pedido que é impossível aos olhos humanos ser realizado? A palavra de Deus mostra, por meio da vida de Abraão, que nós provamos a Deus que de fato tememos a Ele, temos fé nele, quando nós obedecemos a sua santa palavra. É uma revelação profunda, meu amigo. Você tem fé? Todo mundo diz, eu tenho fé, eu tenho fé. Uns podem se gabar e falar, eu tenho muita fé. É muita fé que eu tenho. Outros podem dizer, não, minha fé é muito pequena, muito pequena, muito pequena. E raramente você pode encontrar alguém que vai dizer assim, eu não tenho fé nenhuma. Ele pode chegar realmente a essa conscientização. Mas quando nós de fato temos fé, de que maneira a gente prova a Deus que temos? A gente precisa provar alguma coisa a Deus? Sim. Esse texto bíblico aqui mostra que nós precisamos provar a Deus e Deus espera que nós provemos a Ele por meio de nossas atitudes, por meio de nossas ações. E aí eu peço a você agora para fazer uma reflexo sobre sua vida, em relação à sua intimidade para com Deus, a sua obediência para com a santa palavra de Deus. Você tem obedecido a palavra de Deus? No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está escrito. A palavra de Deus tem sido luz para os seus caminhos. Tem sido lâmpada para os seus pés. Muitos dizem assim: se eu ouvisse a voz de Deus como Abraão ouviu, eu obedeceria. Eu afirmo a você, não obedeceria. Aquele que é capaz de obedecer a palavra de Deus, que está em suas mãos, que você está ouvindo agora, que você tem acesso a ela, se você não for capaz de obedecer o que os seus olhos te mostram, se você não for capaz de obedecer a palavra de Deus, que os seus olhos conseguem ver, que seus ouvidos conseguem ouvir,
seja por meio de pregação, de alguém fazendo a leitura da palavra de Deus, se você não obedece, não é um som do além no seu ouvido, na sua mente, que você vai obedecer. A prova está aqui. Por esse motivo, irmãos, embora esteja escrito no livro de Efésios, pelo apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, fato. O primeiro ato é fé. Abraão, para obedecer, era necessário que ele acreditasse. Mas para ele provar a Deus que de fato ele acreditasse, ele tinha que obedecer. Para obedecer, é necessário que você creia. Mas se de fato você crê, você tem que obedecer. Abraão obedeceu à voz de Deus. Levou seu filho para ser sacrificado. Caminhou uma jornada de 3 dias aproximadamente. Subiu ao Monte Moriá. Ele levantou um altar de sacrifício com pedras. Pegou o seu filho, colocou em cima do altar. Abraão não estava brincando. Abraão ia matar seu filho. Abraão ia sacrificar seu filho. Se o anjo do Senhor não brandasse, não gritasse, para Abraão, não estenda sua mão sobre o teu filho, não, para, chega. Se o anjo não fizesse isso, Abraão mataria o seu filho. Abraão sacrificaria o seu filho. Essa é a fé que nós devemos ter. Se Deus deu um comando, se Deus deu uma ordem, nós devemos obedecer independente do que o ser humano mesmo fale. Pois se Abraão tivesse compartilhado com Sara o que Deus tinha pedido a ele, com certeza Sara não ia deixar ele fazer. Isso seria uma loucura? Não é uma loucura Deus falar para você, eu quero que você mate o seu filho, quero que você sacrifique seu filho para mim? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Não é uma loucura, mas este Deus, ele pode provar você, ele pode me provar, e ele quer que a gente o prove. De que forma? Que a gente o ama acima de todas as coisas. Deus espera que a gente prove que nós temos fé nele. E a nossa fé é jorrada do nosso coração. E não apenas meras palavras da boca para fora. Deus espera que a gente prove. E a única maneira de a gente provar a Deus é por meio da obediência à sua santa e boa palavra. Por isso, servo e serva de Deus, você que é um homem de fé, uma mulher de fé, e pela sua fé você acredita que é filho de Deus, filha amada de Deus, veja, não importa simplesmente a expressão objetiva ou relativa, subjetiva, melhor dizendo, mas é necessário a materialização da fé. Materialize a sua fé. Materialize a sua fé por meio das suas atitudes, por meio da sua prática em obedecer à palavra de Deus. Se Deus pediu algo, obedeça. Exemplo, os 10 mandamentos. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Se Deus falou que não é para ter outro Deus além dele ou diante dele, ponto final. Não procure discutir com o Criador, ou fazer ou praticar o que é conveniente, e mesmo assim julgar servo de Deus. Não, faça isso. Simplesmente obedeça ao mandamento. Se ele diz, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem o que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, e nem do que há debaixo das águas. Não faça, não adore. Se ele pediu, não discuta. Não queira contra-argumentar. Se Deus disse não faça, não faça. Se Deus diz faça, então faça. Pois quando Deus fala não faça e você faz, você comete pecado. Quando Deus diz faça e você não faz,
você comete pecado. Um exemplo muito forte a gente pode pegar aqui, para ilustrar rapidamente, é o caso de Saul. Está escrito nos 10 mandamentos, o mandamento não matarás. Não matarás. Não cometer assassinato ou matar alguém premeditadamente. Mas Deus tinha dado a ordem ao rei Saul que ele deveria ir a uma cidade, matar tudo que existisse lá, tudo, até os animais, e inclusive os reis, o rei, melhor dizendo. E o rei Saul, ele desobedeceu a Deus, trazendo os animais gordos, bonitos, e o rei vivo. Por conta dessa desobediência, ele foi destituído do trono. E a sua descendência também. Então, entenda-se, quando Deus fala, não faça, não faça. Quando Deus diz faz, então devemos fazer. Você deve fazer. Jamais devemos contrariar as ordens de Deus, simplesmente executar. Pois quem executa as palavras do Deus eterno, as palavras, os ensinos, os conselhos, as orientações do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes que obedecem verdadeiramente estão mostrando que temem a Deus. Estão mostrando por meio das suas ações práticas que de fato têm uma fé genuína, uma fé viva nesse Deus que tudo pode. A fé de Abraão deve ser a minha fé e a sua fé. E neste contexto, a fé de Abraão não é outra coisa a não ser submeter 100% a nossa vontade à vontade de Deus. Que a fé de Abraão seja fortalecida em você. Que você, ao refletir e verificar onde você tem caído, onde você tem pecado, onde você tem desobedecido, que você, ao rever, você se corrija. Que você busque consertar diante do seu Deus que tudo vê. Pois Deus não espera mais e nem menos de você, além do que Ele tem pedido para você fazer. Ou do que Ele tem pedido para você não fazer. Os 10 mandamentos é um exemplo muito impactante. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura e nem adore. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. 10 nãos dos 10 mandamentos que Deus diz não. Se Deus diz não, então não faça o contrário. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Exemplo, Cristo Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Eu devo crer em Deus. Eu devo crer em Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Pede e recebereis. Devemos pedir em nome de Jesus. Há um mandamento que diz, pede. Pede meu nome. Entende? O não é não. O sim é sim. Você tem fé? Mostre a Deus a sua fé. Que Ele, que tudo vê e tudo sabe, será glorificado e irá te abençoar proporcional aos passos
de fé que você estiver dando. Que assim você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra te alimente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, e que, como um ser integral, você possa glorificar a Deus com suas ações, com a vida prática de obediência, provando que a sua obediência é o retrato fiel da sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, obrigado pela tua palavra ser tão espetacular e nos alimentar de uma maneira, Senhor, sem igual. Oro a Ti e peço a Tua bênção sobre todos estes que ouvem, que assistem este vídeo. Que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, edificados pela Tua palavra, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.